preparados para a aula de revisão do SIS-13 Macro? Aqui os professores vão destacar os conteúdos mais recorrentes das provas. Vamos lá assistir essa aula? Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Fares, sou homem de 41 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura alta, estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. E hoje nós vamos revisar e com exercícios cinética química, galera. Aquele assunto que a UEA nem gosta, né, para não falar o contrário. A UEA adora cinética química. Para você que vai fazer aí o vestibular da UEA, 6.3, assunto extremamente importante, combinado? Separei aqui algumas questões para a gente fazer aquela revisão bacana. Então, sem mais papo, vamos seguindo para o que interessa. UEA 2026, a reação química entre as moléculas gasosas A2 e B2, que forma o gás AB, está representada pela equação a seguir. A figura ilustra a colisão entre as moléculas dos reagentes dessa reação para a formação do produto. Aí você está vendo o desenho bem bonitinho aí que a UEA fez, o A2 mais o B2 formando AB. Qual é a pergunta? Para que a colisão entre as moléculas A2 e B2 seja efetiva, lembra que colisão efetiva é aquela que forma produto, é necessário que a energia da colisão seja o quê? Maior ou igual, menor ou igual, são essas opções. Galera, lembra de uma coisa importante. Quando as moléculas colidem, elas precisam ter minimamente a energia necessária para que a reação ocorra. A energia essa é chamada energia de ativação. Então, essa colisão, ela tem que ter uma energia maior ou minimamente igual. Maior ou minimamente igual, beleza? A energia para a formação do complexo ativado. A energia relacionada à formação do complexo ativado recebe o nome de quê? Como é que a gente viu na aula o nome daquela energia que a gente fornece para a reação para iniciar, para chegar no complexo ativado? Claro que o nome dessa energia é energia de ativação. Isso é clássico aí nas provas, galera. Por isso que se você olhar aí, ó, o gabarito está na letra D. Maior ou igual e a energia de ativação. Beleza pura? Mas espera aí que eu estou ouvindo alguma coisa agora. Nosso amigo Caio quer mandar aquela perguntinha sempre pertinente. Caio, manda lá sua pergunta, meu amigo. Professor Diego, sobre a ótica de uma explicação da cinética química, por qual motivo não se pode fumar na área de um posto de combustível? Ô Caio, essa sua pergunta é muito boa. A gente, quando vai a um posto de combustível, tem vários avisos de segurança, não é verdade? E um deles, que é o que mais chama a atenção, é não fumar na área do posto. Só que todo mundo sabe de uma forma muito óbvia que, né, se você colocar uma ponta de cigarro acesa e tiver ali combustível, alguma coisa assim, o negócio explode. Mas sob a ótica da cinética, que é isso que eu quero te ensinar. Quando você joga ali uma ponta de cigarro, a ponta de cigarro ela pode ter a energia de ativação, que é aquela energia suficiente para a reação iniciar. Então lembre-se, ao redor do posto tem vapor de combustível. Não fumar naquela área é questão de segurança, porque a ponta de um cigarro acesa tem a energia de ativação que é suficiente para fazer aquele posto todo ir para os ares. Então, para evitar acidente, as pessoas não devem fumar na área do posto. Beleza, Caio? Respondida a sua pergunta, vamos tocando então a nossa revisão. Quero olhar com vocês agora aí, ó, a questão número 2, que já está aparecendo, o UEA Acesso 2026, diz o seguinte. Em uma aula de química, para estudar os fatores que influenciam a rapidez da reação, foram preparados 5 experimentos, 1, 2, 3, 4, 5, contendo uma mistura de carbonato de cálcio sólido e solução de ácido clorídrico, conforme ilustrado nas figuras e descrito na tabela a seguir. Ó. Vamos ver essa tabela aí da UEA? Você está vendo 5 experimentos. Nessa primeira coluna aí tem um carbonato de cálcio que está pulverizado, ora ele está na forma de comprimido. Na outra coluna nós temos a concentração do HCl, que ora é 1 mol por litro, ora meio mol por litro. E na última coluna nós temos a temperatura, 65 graus, 5 graus, 25 graus. O que a UEA vai me perguntar? Foi monitorado o tempo necessário para a reação completa do carbonato de cálcio que ocorreu de acordo com a equação. O experimento em que a massa de carbonato
de cálcio reagiu completamente no menor intervalo de tempo, opa, vamos voltar para a tabela. Menor intervalo de tempo, claro que ele está falando da reação mais rápida. A reação mais rápida é a que acontece com o sólido pulverizado ou na forma de comprimido. Pulverizado, né, meu querido aluno? Lembra da área de contato. Quanto mais triturado tiver o sólido, mais rápida é a reação. Concentração do ácido clorídrico, uma concentração mais alta ou mais baixa? Claro que mais alta. Quanto mais alta a concentração, maior a velocidade da reação. Concentração mol por litro é a mais alta. Qual situação a reação acontece mais rápida? A 65 graus, a 5 graus ou a 25 graus? Claro que a 65 graus. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Esses fatores todos aí, a gente vai olhar em qual alternativa aí, galera? Qual é o experimento que tem tudo isso aí? É o experimento número 1, que está na letra D. Se a gente voltar aqui para a tabela rapidinho para mostrar para vocês, ó, olha o experimento 1. Pulverizado, 1 mol por litro, 65 graus. Maior área de contato, maior concentração, maior temperatura, tudo corrobora para o número 1, beleza? Vamos seguindo aí, galera, agora com a nossa questão de número 3, que diz: a tabela apresenta as temperaturas de ebulição de 3 compostos orgânicos. Opa! Nós temos aí o pentano, o metilbutano e o dimetilpropano. Se você observar bem, todos são hidrocarbonetos. Inclusive, eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros, tá? Mas qual é a diferença entre eles? Prof, quando eu olho para esses caras aí, professor Diego, eu estou observando que o primeiro tem uma cadeia linear, o segundo ali tem uma ramificaçãozinha, o terceiro tem mais ramificações. Opa! Esse grau de ramificação, você lembra que eu te ensinei que afeta o ponto de ebulição. Quanto mais ramificado é um composto orgânico, menor é a sua temperatura de ebulição. Por qual motivo? A questão da área de contato. Quando você tem um composto orgânico que é muito ramificado, você diminui a área de contato. Lembra daquela analogia que eu fiz com vocês das minhocas namorando, né? Imagina 2 minhocas namorando com o corpo esticado. Elas vão ter uma área de contato muito grande, não é verdade? Agora, imagina a minhoca enrolada, uma tocando na outra. A área de contato é mais baixa, não é verdade? Então, quanto mais lisa for a cadeia, quanto mais linear, menos ramificações, maior é o ponto de ebulição. Só que a UEA não quer saber isso, porque ela já te deu na tabela. Qual é a pergunta da UEA? A variação das temperaturas de ebulição informada na tabela tem como explicação o quê? Letra A. Os diferentes tipos de interação intermolecular existente entre as moléculas, diminuição progressiva da massa molar, redução dos pontos de aplicação de interações entre as moléculas ocasionadas pela ramificação. Opa, peraí. Letra A, diferentes tipos de interação, mas o tipo de interação é a mesma, tá, gente? Que é dipolo induzido. Hidrocarbonetos são moléculas apolares. Letra B, diminuição progressiva das massas molares. Se você for calcular a massa molar, é tudo igual. Então não é esse ponto, não. Redução dos pontos de aplicação das interações. Pontos de aplicação, gente, ele está falando de superfície de contato, em outras palavras. E olha uma palavrinha mágica aí na letra C, ó. Ocasionada pela ramificação das cadeias. Eu adorei a letra C, mas claro que eu vou dar uma olhada na D e na E. D. O aumento da solubilidade das moléculas em água ocasionada pela ramificação. Mas espera aí, são hidrocarbonetos, são apolares, não são solúveis em água. Aumento da polaridade ocasionada pela ramificação. Ramificação não mexe em polaridade não, tá bom, gente? Então, claro que a alternativa é a letra C, diminuição progressiva da massa molar das substâncias. Olha a questão número 4 chegando aí na sua tela. A boa digestão dos alimentos favorece o melhor aproveitamento dos seus nutrientes e deve ocorrer de forma rápida, permitindo o esvaziamento gástrico e o bom funcionamento intestinal. Os médicos recomendam evitar a ingestão de água ou líquidos, de modo geral, durante as refeições. Olha aí, para você que enche o bucho da água. Durante as refeições e mastigar bem os alimentos antes de os engolir. Nada de comer feito animal, não. Considerando-se que, no processo de digestão, ocorrem reações químicas envolvendo o suco gástrico e o bolo alimentar, a ingestão de líquidos causa o quê, galera? Aumento ou diminuição da velocidade, né? Ó, a gente já está vendo as alternativas que vai falar aumento ou diminuição. Claro que se você ingerir água, né, a ingestão de líquidos ela vai causar a diminuição da velocidade das reações
E a mastigação ela vai causar o aumento da velocidade das reações, porque com a mastigação, a superfície de contato dos alimentos para interagir com o suco gástrico aumenta. Quanto mais você mastiga, mais rápida é a digestão. Então para você que tem aquele problema severo de sonolência depois do almoço, mastigue bem os alimentos, porque isso aí com certeza vai ajudar. Gabarito aí da questão, galera? Claro que alternativa na letra C, beleza? Chegando à quinta questão aí na tela para você, diz o seguinte: um estudo de modelos explicativos das velocidades de transformações químicas foi feito usando-se pentóxido de dinitrogênio, que dá origem ao dióxido de nitrogênio, de acordo com a reação. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração em mol por litro do N2O5 em determinado intervalo de tempo. E se você olhar, tem a variação de concentração e a variação do tempo. Vamos fazer aqui na tela, vou chegar com vocês aqui, Reparem que a concentração, ela começou em 0,6, terminou em 0,2. Qual é a variação em módulo? Variação em módulo é 0,4. Dividido pela variação do tempo. O tempo começou aqui em 0 e terminou em 20 minutos. É 0,4 mol por litro dividido por 20 minutos. Isso aqui vai me dar 0,02 mol por litro por, o intervalo de tempo está em minuto, então é mol por litro por minuto. Essa é a velocidade do tal do N2O5. Se eu for olhar para as alternativas, é só isso que ele quer mesmo? De acordo com as informações do gráfico, a velocidade média de consumo do pentóxido de dinitrogênio na reação no intervalo entre 0 e 20 minutos, galera, de boinha essa questão. Era só você pegar a variação de concentração do jeito que eu mostrei e dividir pela variação do tempo. Alternativa correta na letra D. Lembrando, essa questão na UEA nunca mais vai se repetir, mas lembre-se que ele poderia perguntar a velocidade dos outros participantes. Lembra que eu te falei em aulas anteriores que as velocidades elas são proporcionais aos coeficientes. Então, se a gente fosse voltar ali, o gabarito já sabe que é 0,02, a velocidade do pentóxido de nitrogênio é 0,02. Se ele perguntasse a velocidade do NO2, seria o dobro, porque o coeficiente dele é 4, é o dobro. A velocidade do oxigênio, o coeficiente dele 1, seria metade desse valor que nós achamos. Então lembre-se que as velocidades elas são proporcionais aos coeficientes, beleza? Vamos seguindo aí, galera. Para a nossa última questão de hoje, o NESP 2022, o NESP é banca UEA, considere o seguinte procedimento realizado para a obtenção de óleo de amendoim em pequena escala. Remover as cascas e as peles dos grãos de amendoim, transferir os grãos para um almofariz, acrescentar etanol e triturar bem com um pistilo. Coar a mistura do almofariz, recolhendo o líquido coado em um prato. Deixar o prato exposto ao ambiente até que o etanol evapore completamente. Recolher com uma seringa o óleo de amendoim que restou no prato. Qual é a pergunta? A trituração dos grãos favorece a dissolução do óleo no etanol, pois o quê? Aumenta ou diminui a superfície de contato? Claro que aumenta, né, galera? Tornando o processo de separação de misturas chamado de quê? Aí você tem nas opções, filtração e extração. Lembra que isso aí é uma extração. Se você vai jogar um líquido ali para tirar o óleo, o nome desse processo é extração, beleza? A separação chamado extração, mais rápido. A separação da mistura do óleo com álcool é possível porque o etanol ele possui maior volatilidade, tá, gente? O etanol ele passa mais fácil para o estado gasoso, ele tem maior pressão de vapor do que o óleo. Pressão de vapor tem a ver com volatilidade, a capacidade de uma substância em passar para o estado gasoso. Tudo isso aí, meu querido aluno, claro, está na letra C, aumenta extração com solvente e pressão de vapor, beleza? Curtiram a aula de hoje, galera? Na aula de hoje vimos conceitos importantes aí sobre cinética química, assunto mega importante para o vestibular da UEA. Não esqueça de baixar o nosso aplicativo do Preveste UEA, seguir a gente nas redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na nossa próxima aula, galera. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!